E eu queria entender um pouquinho mais sobre essas terapias, como funcionam os óleos essenciais, como elas podem nos auxiliar nesse momento, nessas crises emocionais que a gente pode estar passando. Então, a nossa sociedade, né, Vanusa, a gente sabe que a maioria das pessoas, elas só vão procurar uma terapia alternativa ou um tratamento preventivo quando a situação já está muito crítica. A gente acaba deixando para Uhum, procurar um médico ou um profissional quando o balde já entornou. E o que eu acho disso? Eu acho que o potencial maior das terapias alternativas, das terapias naturais, da prática, na verdade, o termo mais aceito atualmente é práticas integrativas, né? Então, as uhum, práticas integrativas, elas têm um papel, eu acho, mais interessante como práticas preventivas. Então, antes que o balde entorne e você venha, de repente, desenvolver um problema crônico de saúde emocional, as terapias, elas têm a possibilidade de te ajudar a desafogar um pouco essa pressão, né? Então, no dia a dia, a gente é assolado por um monte de problemas de relacionamento íntimo, relacionamento de trabalho e de problemas de outra natureza. E se você vai deixando isso acumular, a tendência é que quanto mais a gente vai se afastando do nosso eixo de equilíbrio, mais vai ficando difícil de retomar o eixo depois. E chega uma hora que a gente se perde desse eixo e não consegue mais fazer o caminho de volta. E aí, quando a gente não consegue fazer mais o caminho de volta, o que isso quer dizer? É quando a gente já não consegue mais manter a rotina em equilíbrio, já não consegue mais se alimentar direito, não dorme mais direito, já está cheio de problemas afetivos, já não está conseguindo mais uhum. desenvolver o trabalho de forma satisfatória, e aí de repente já começa a virar aquela bola de neve, você já não está desenvolvendo um bom trabalho, aí no seu local de trabalho isso pode gerar um constrangimento, alguém te chama atenção, e aí a coisa não para nunca mais. Então, quando a gente chega nesse estágio em que a vida já está difícil, que você não consegue dar conta das coisas que você costumava dar, aí o conselho nosso, como instrutores do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, é que você procure o profissional psicólogo ou psiquiatra. Mas enquanto assim, não, eu estou aqui me equilibrando, mas acho que ainda estou podendo procurar ferramentas que me auxiliem nisso. Aí As as terapias práticas, naturais, essas práticas práticas integrativas. das terapias nacionais, naturais, elas são preventivas, né? Sim, elas até atuam de alguma maneira apagando um incêndio, né? A gente pode lançar mão de uma massagem num dia em que você está mais estressado, que você está mais cansado e você vai ficar ali aquele dia muito bem. Mas o que é o adequado? É você fazer sempre. Porque você faz um dia Uhum. só, você tem um benefício durante aquele dia, dorme bem aquela noite, isso vai se refletir para o dia seguinte também. Mas e aí na semana seguinte? Então, isso que a gente fala muito para os nossos clientes lá, né? As pessoas deixam para ir lá fazer a massagem quando já não estão aguentando mais, já estão rosnando. Uhum. Então, eu falo, gente, se você faz isso com frequência, dá valor para fazer com frequência, você vai evitar o dia em que você está rosnando ou que você está muito sufocado de passar sobrecarga de tensão, estresse e ansiedade, né? O que que você sugere, assim? Em termos de práticas integrativas, Sim. ah, eu sou suspeita para falar com relação à massoterapia, porque principalmente se você vai num profissional que vai te olhar como um indivíduo é, inteiro, porque tem massagens e massagens, né? Mas dentro do que eu acredito como naturóloga, você vai receber o cliente, você vai criar com ele uma ficha de anamnese, vai entender qual é a necessidade dele e vai então realizar uma técnica de acordo com a necessidade e com o gosto dele também. Porque a pessoa pode falar, eu não gosto muito de massagem forte. E aí você Uhum. acha que massagem forte é uma coisa boa, e aí não é o que a pessoa deseja. Então tem que casar o que você pensa que é adequado para ela, tem que casar o que ela acha que é adequado para si. Então, procura um profissional devidamente qualificado que tenha um olhar diferenciado para te enxergar como um ser humano integral, com seus diversos Uhum. âmbitos na vida. E ele vai poder te ajudar. E aí vai alternar técnicas. Então, num dia que você está precisando de uma técnica, no outro você vai estar precisando de outra. Isso deixa o trabalho muito mais rico do que toda vez você vai lá e recebe o mesmo tipo de massagem, sabe? Fica aquela coisa meio Uhum. mecânica, assim.
Porque a gente acaba achando que massagem é só para relaxar, né? Ou então para fazer uma massagem estética. Ou estética. A gente não tem esse costume de olhar para a massagem, para a massoterapia como um cuidado. Sim, como uma coisa que traz benefício de longo prazo. Tem vários estudos demonstrando que a massagem, se recebida com frequência, ela melhora o seu sistema imunológico, porque você aumenta o seu número de glóbulos brancos no sangue. Você consegue se manter com aqueles hormônios do bem-estar. Então, você adquire um nível de satisfação com a vida um pouco melhor. Serotonina, endorfina, dopamina. Então, assim, há necessidade realmente de fazer a massagem com frequência. Então, melhora o seu sistema circulatório. Aí, você auxilia o sistema linfático a eliminar as toxinas do corpo, porque às vezes o sistema linfático não está trabalhando muito bem, principalmente diante da nossa alimentação, que nem sempre é mais adequada, diante de uma ingestão baixa de líquido, que muitas vezes ocorre também. Então, você precisa de um apoio. A massagem também apoia nesse aspecto da desintoxicação. É diurético. E uma coisa que eu percebi, né, lá no spa, que a gente tem um conceito de que spa é uma coisa cara, né? Uma coisa assim, fora da nossa realidade. E o legal do spa urbano é isso, né? Que você tem uma facilidade, tá ali a tua mão, e ele não é tão caro, é uma coisa que dá para você investir na sua saúde tranquilo. O que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa sai final de semana, agora no momento ninguém está saindo para nada, mas a pessoa sai para fazer um almoço de domingo na rua, vai para um barzinho no sábado, sim, sempre tem dinheiro para essas coisas, né? Aí você tem que sempre não, né? Depende da realidade de cada um. Mas a gente vê que a prioridade que a pessoa dá, às vezes, não é para a saúde dela. Exatamente. Não que lazer não seja saúde, porque lazer é saúde também. Mas a gente tem que ver o que Mas faz parte, né? Faz parte. Ver o que você está precisando mais no momento também. Às vezes você está num período da vida super difícil, então está sobrecarregado de trabalho, ou está com dificuldade em casa, com alguém doente, seja lá qual for a dificuldade que você esteja enfrentando. O que vai ser mais benéfico para te auxiliar nessa fase difícil? Uma terapia integrativa ou ir para um barzinho, sabe? E no dia seguinte acordar de ressaca e aí a sua saúde emocional naquele dia fica péssima, se não no outro dia também. E, né, não se traduziu em nenhum... Questão da prioridade, né? Questão da prioridade. E aí, como você falou, o spa urbano, assim, ele tem esse formato mais enxuto, que permite que a pessoa vá e rapidinho vai para casa. Não tem que subir a serra, ir para uma cidade do interior, passar uma semana lá hospedado, que é uma coisa que exige um investimento muito maior. Né? Como é que você decidiu fazer um spa urbano aqui em Niterói? Gabi é de Friburgo, né? Friburgo. Não. Como é que você decidiu vir para Niterói, escolheu Niterói para trazer esse presente para gente? O Oasis, ele estava à venda, era um spa com outro nome, entendeu? Aí a gente encontrou, meu irmão, ele me auxiliou de início para conseguir dar os primeiros passos lá. Porque quando eu cheguei, infelizmente, assim, o espaço, apesar dele, já estava funcionando há 2 anos, não estava fechado há 6 meses, então os clientes já não estavam mais indo, tinham clientes super bravos porque compraram pacotes e não conseguiram concluir. Então foi um trabalho assim de formiguinha para conseguir fazer uma cartela de pessoas, uma fidelização. E aí eu tinha acabado também de retornar daquela minha experiência de navio de cruzeiro e estava com muitas ideias, com muita formatação assim de atendimento bacana, porque a gente faz um curso preparatório para trabalhar em navio que é super completo. Então eu estava com a cabeça mais preparada para assumir o negócio, porque até então eu só trabalhava com atendimento. E aí também legal. Eu queria muito implementar as terapias e a aromaterapia, que é um diferencial lá do espaço também, né? Assim como você adora. É isso aí. É o que eu quero falar muito sobre aromaterapia, porque é interessante. Sábado, chegou uma cliente e ela estava se sentindo mal, né? E eu costumo colocar o óleo essencial no pulso
peço para a pessoa cheirar e tudo, e ela estava muito mal mesmo, tendo a crise de ansiedade, porque as pessoas estão com medo, né? Elas saem de casa, mas a gente sai de máscara, a gente sai com álcool, mas a gente está com medo. Com certeza. A gente está vivendo um momento de estresse muito alto, né? A gente sabe que o estresse ele produz o cortisol, e que o cortisol vai produzir em nós várias sensações, né? Ruins. E eu uso muito óleo essencial. E assim, eu fui até você, eu lembro que eu estava com um problema respiratório e você estava com um difusor, né? Ali exalando o óleo essencial, e ali eu comecei a me sentir abrindo, né? Abrindo as minhas vias nasais, minhas vias. E eu comecei a sentir que aquilo estava saindo. Depois eu fui ao banheiro, limpei e nunca mais eu tive problema respiratório nesse nível que eu estava. Então, assim, por isso eu me apaixonei pelos óleos essenciais, né? Tanto o óleo essencial que relaxa, que te traz, como esse que te ajuda com saúde mesmo. Fala um pouquinho do óleo essencial pra gente, como ele funciona no nosso organismo, por que a gente essa é uma alternativa pra gente nesse momento. Eu vou primeiro explicar para quem não sabe o que é um óleo essencial, que a maioria das pessoas não sabe, né? O óleo essencial ele é uma substância produzida por alguns tipos de plantas, que a gente chama de plantas aromáticas. Aí essas plantas, elas produzem o óleo essencial como uma forma de se adaptar ao meio onde elas vivem. Então, o óleo essencial para aquela planta pode ter um papel assim para afugentar praga, ou pode ser o contrário, para atrair insetos polinizadores, ou para elas se adaptarem a um clima quente, quando está um período assim muito quente, ou quando está um período muito frio. Então, o óleo essencial tem um papel para a planta para a sobrevivência dela. E são substâncias super ricas, quimicamente falando, muito mesmo. Tipo, um óleo essencial ele pode ter até 100 componentes dentro de um único óleo essencial. Então, por isso, às vezes, as pessoas não entendem como que a gente fala que o mesmo óleo essencial é bom para um monte de coisa diferente, né? Fica parecendo até panaceia, assim. Ah, mas o negócio é bom para unha, é bom para depressão, é bom para resfriado, mesmo óleo? Como assim? Aí diz, não, mas então, ele é um óleo só, mas ele é um composto, tem um monte de moléculas aqui dentro. Então, ele é muito mais rico, por exemplo, do que um medicamento que você compra na farmácia, que tem lá aquele princípio ativo 1, 2, no máximo, e deu. O óleo essencial tem um monte, então ele é muito rico. E ele é uma matéria-prima, então ele é extraído da planta por destilação. Quer dizer, tem outros métodos de extração, né? Mas a destilação é o mais conhecido, é o mais usado. Então, é extraído da planta e sai dali no seu estado nobre, assim, puro. E você pode fazer diversas coisas com esse material, com o óleo essencial. Então, a Solange está falando aqui que a nora dela tem rinite. Rinite. Qual óleo que você indica? Eu também. Olha, spruce é um óleo muito indicado para rinite. O spruce é um tipo de pinheiro, parente assim do pinheiro, do abeto, que são aquelas árvorezinhas meio natalinas assim. É muito bom. O alecrim também pode auxiliar, porque ele é mucolítico. E aí eu, quando uso alecrim, às vezes me salva. Porque nem sempre... Esse que é o problema, né? Quando a pessoa não tem nenhum óleo essencial, ela compra aquele que ela está precisando. Mas às vezes você tem um arsenalzinho e você não tem aquele que dizem que é o mais indicado para aquela situação, mas você tem um que também pode servir. Então, o que é bem comum é o alecrim, o hortelã também. É muito bom para problemas respiratórios, mas o abeto é especialmente indicado para quem tem problema com rinite alérgica especificamente. E o que ele faz? Uma vez você estava explicando, né, sobre a questão da mente, quando você respira. Como que funciona, né, ao você inalar o óleo, o cheiro? O que acontece no nosso organismo? Então, sabe o que é o mais legal? É que o óleo essencial, quando ele é inalado, ele tem, ao mesmo tempo, duas formas de interagir com o nosso sistema psicoemocional. O primeiro é através do nariz. O nariz, as moléculas vão entrar pelo seu nariz
E aí vão causar um estímulo elétrico no nosso bulbo olfatório, que fica aqui na região superior do nariz. E o bulbo olfatório vai enviar esse estímulo elétrico para o sistema límbico, que é uma região do cérebro que está associada com regulação de emoções e memória afetiva também, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui não é que é a molécula que vai chegar ao cérebro, né? Percebe? É o estímulo olfativo, é um estímulo elétrico. Então, os receptores odoríficos aqui da região da mucosa do nariz vão desencadear uma resposta mediante o contato com as moléculas, e essa resposta vai causar no nosso cérebro uma reação muito rápida, é coisa assim de segundos. Você não para pensar, você inalou, já tá respondendo, emocionalmente falando. Uhum. E ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, quando você inala, as moléculas passam pelo seu nariz e vão seguindo até o pulmão. E uma vez no pulmão, essas moléculas também podem atuar a partir dos alvéolos pulmonares, porque aí através dos alvéolos, essas moléculas conseguem atingir a corrente sanguínea, por causa da troca, né, gasosa que rola nos alvéolos. Então, ela cai na corrente sanguínea. E uma vez que cai na corrente sanguínea, as moléculas então se movimentam e podem atuar sobre o sistema nervoso central. Porque quando ela entra, o estímulo é acionado via nariz, via epitélio bulbo olfatório, ele atinge o sistema límbico, não atinge o sistema nervoso. Mas quando cai na corrente sanguínea, ele atinge o sistema nervoso. Então, quando a gente usa assim, no pulso, ele também vai à corrente sanguínea? Vai porque ele tem uma absorção pela pele, mas é uma absorção muito inferior, muito menor. Porque a pele, a função dela é proteger, né? Ela é uma barreira de proteção. Então, assim, entra um pouquinho de óleo essencial, com certeza cai na corrente sanguínea também, e vai ter uma atuação. Mas é bem menor, estou falando assim, em termos de atuação emocional. A atuação emocional ela é muito mais rápida e muito mais eficaz se feita via inalação. Por essas duas razões, porque ela atua ao mesmo tempo via bulbo olfatório e sistema límbico, e também caindo na corrente sanguínea via alvéolo pulmonar, que também é uma passagem bastante eficaz ali do óleo essencial para a corrente sanguínea, porque a pele é uma barreira, mas o alvéolo é uma mucosa, né? Então, a molécula passa pelo alvéolo de uma maneira muito mais fácil do que passa pela barreira da pele. E aí você vai escolher o óleo essencial de acordo com os efeitos, né, as indicações dele, e o que a pessoa está necessitando, e também o gosto olfativo dela, né? Porque não adianta eu falar, Vanusa, hortelã é bom para esse seu estado emocional. Aí você fala, nossa, detesto hortelã. Vai ser uma tortura, porque você vai ter que ficar usando hortelã porque é bom, mas você está sofrendo, tá desconfortável ficar usando aquilo. Então, a aromaterapia, a gente sempre fala que ela tem que ser prazerosa. E aí, a gente vai selecionar 3 óleos essenciais, digamos, que sejam bons para aquela sua queixa. E aí, vou te dar para você inalar e você vai escolher o que for mais adequado de acordo com o seu gosto também. Junto com os óleos essenciais, a gente vê também a prática do chá, né? Da gente usar as plantas, as ervas, isso é milenar, né? Isso vem antes do... sabedoria, né? Toda sabedoria, Não, pode falar. Toda sabedoria, eu costumo dizer que ela vem de Deus. Não importa de onde ela vem, a sabedoria vem de Deus. Porque a natureza, né, é algo assim tão lindo, tão maravilhoso, tão belo. E tem tanta coisa boa pra gente. Minha avó era tão prática de chás e sempre tinha uma ervinha para fazer algo. Né? A gente vê o nosso emocional hoje tão abalado, a gente deixou essa prática de lado. De cultivar a natureza, de cultivar aquilo que a gente tem tão barato, né? Não é verdade? Não, super. Eu tomo chá pra caramba e eu sou muito adepta desse uso medicinal das plantas, porque a aromaterapia é uma vertente da fitoterapia, né? Que a fitoterapia é um guarda-chuvão e embaixo dela tem várias ramificações. A aromaterapia é uma, né? E a fito mais tradicional, que é essa do uso direto da planta ali, se você colheu e já faz o chazinho, é muito eficaz também. Então, é outro recurso que a gente pode lançar mão nesse momento,
escolher um chá, por exemplo, de camomila com laranja, recomendo, para ficar, por exemplo, relaxado, para dormir. Vai muito bem. Você pode fazer o chá de camomila e colocar casca de laranja na hora de fazer a infusão. No chá de camomila? É, que aí dá um saborzinho de laranja no chá. E vai ficar mais gostoso. Legal. E a laranja também tem efeito ansiolítico. Então, vai se somar ao efeito da camomila, que também é ansiolítica, né? Sim, a respeito da ansiedade. Qual, assim, o que você nos recomenda de práticas de... Porque hoje a maior queixa é a ansiedade. A gente está todo mundo no nível de ansiedade alto, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, não sabe o que está passando. Cada hora é uma coisa, a gente está vivendo essa pandemia de uma forma tão cruel, né? A gente tenta esquecer, tenta fazer outras coisas, mas está ali, toda hora. Então a gente está numa ansiedade de saber do nosso amanhã, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para nos ajudar hoje? Quais são as práticas, assim, tanto os olhos quanto... O que a gente tem de recurso? O que a gente tem de recurso que eu vejo para quem está dentro de casa nesse momento e não está... Tem alguém falando ali, ó, tô mega ansiosa, Célia. Né? Eu acho que é o que você falou, é o que a gente mais ouve nesse momento, é que as pessoas estão ansiosas. E você sabe, Vanusa, antes de eu falar um pouquinho sobre como a gente pode amenizar isso, uma curiosidade é que a ansiedade, ela é uma expressão de medo. A gente nunca às vezes para pensar que a ansiedade seja medo, mas é medo. Lá no Cultivando Equilíbrio Emocional, a gente aprende sobre as emoções universais, que são 7, de acordo com o Paul Ekman, que é o maior especialista em emoções do mundo. E então fala pra gente. Quais são as 7 emoções universais? Raiva, alegria, medo, tristeza, nojo, desprezo e surpresa. São as 7 emoções universais. Inclusive, se alguém se interessa pelo tema, tem um filme chamado Divertidamente, que é uma animação incrível, que os personagens são emoções. E é muito legal para vocês terem um pouquinho mais de noção sobre cada uma das emoções. E aí, cada uma dessas emoções que eu mencionei, elas não são uma emoçãozinha só, elas são um grupinho. Então, a raiva tem um grupinho de emoções, o medo tem um grupinho de emoções, a tristeza também, a alegria também, por aí vai. E no grupinho de emoções do medo está a ansiedade. Tem várias emoções ali dentro que podem ser categorizadas como medo, elas variam por intensidade e por tempo de duração também. E a ansiedade está ali. Ou seja, no fundo, a ansiedade nada mais é do que medo. Só que o medo, ele é uma emoção que se desenvolveu na gente, evolutivamente falando, para nos ajudar a nos mantermos vivos, né? Porque a gente precisa ter essa resposta emocional. Imagine os nossos antepassados que viviam na floresta, com perigos ali ao redor o tempo todo. Você, mediante uma situação de ameaça imediata, precisava estar alerta para proteger a sua vida e proteger a vida das pessoas que estavam com você. Só que hoje em dia a gente não vive mais nesses ambientes tão inóspitos assim, que somos acometidos o tempo todo por grandes ameaças à nossa sobrevivência. Hoje em dia, o que é mais ameaçador são os nossos pensamentos. A gente vive com pensamentos ameaçadores, né? Não são ameaças imediatas, mas são pensamentos ameaçadores. E aí, uma das características do medo é que quando a gente está sob efeito dele, o cérebro, né, secreta diversos hormônios, como o cortisol, que você mencionou, que faz o quê? Acelera os batimentos cardíacos, aumenta a frequência, aumenta a pressão arterial, faz a gente ficar com os músculos mais enrijecidos e suando. E a única coisa que a gente consegue ver durante um episódio de medo é a ameaça. Você não consegue pensar em mais nada, você só vê aquilo na sua frente, porque você precisa, o seu corpo todo precisa estar direcionado para aquela ameaça para que você possa salvar a sua vida. Isso sim, dentro do contexto do ser humano, dentro de uma ameaça real, física. Você pensa que é um ataque, né? E aí quando você a Solange está falando aqui, é um ataque. É um ataque. Só que atualmente os nossos episódios de medo, eles estão mais vinculados a coisas que a gente está criando na nossa cabeça. Então, só que o corpo responde igualzinho. O cérebro entende que você está diante da ameaça. Esse que é o problema.
E aí ele faz o quê? Entendi. Secreta cortisol, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência, a pressão arterial, tudo, como se você estivesse lá no meio da floresta diante de um animal feroz. E aí toda vez que Você tem que trabalhar a mente. Exatamente. E aí você tem que começar a observar quando essas emoções surgem e mediante o quê, para que você possa então perceber, olha, eu entendo que quando eu me coloco em tais e tais e tais situações, meu organismo todo se arma e eu fico ansioso. Aquilo para mim é uma coisa ameaçadora. E como eu posso reagir diferente diante desse estímulo? Porque na verdade não é uma coisa assim tão ameaçadora, talvez. Geralmente a gente cria mais, né? É mais criação Obrigada, mental do que Débora. real. Débora está falando ali, o filme é Divertidamente. Eu tentei colocar aqui, Solange, mas eu estava digitando e não conseguia nem ler, porque eu estou sem óculos. Ah, tadinha! É Divertidamente. Eu acho que no YouTube Boa ele noite, Zu. tem ele lá, mas ele tá dividido por blocos, acho que em 5 pedaços. Mas aí você vai dar o play em cada pedaço e assiste tudo. Porque no Netflix não tem mais. Mas E aí então, a gente, nosso corpo reage, né? a partir do momento que você está sempre diante de alguma situação que te causa toda essa cascata de reações emocionais, o corpo precisa fazer o quê? Depois que passa aquilo, trabalhar o nosso sistema de compensação, que é fazer os hormônios todos que entrarem em ação para te deixar em alerta, tem que depois o sistema parasimpático tem que entrar também para neutralizar aquilo tudo. Só que chega uma hora que você torra tanto esse sistema que ele para de ser funcional. E você já não consegue mais voltar para o seu estado basal, o seu estado de normalidade, para quando você está fora daquele episódio de ameaça. Olha. E aí isso vai te deixando cada vez mais perturbado. Você não consegue mais voltar, você não consegue mais voltar com tanta facilidade. E quanto mais você se afasta quanto mais você entra, né, em problemas que vão te afastando do seu estado basal, mais difícil fica para fazer o caminho de retorno. E aí que eu falei lá no início da live que, dependendo de como isso já esteja se manifestando, se for de uma forma crônica, aí a gente realmente aconselha que procure um profissional, psicólogo ou um psiquiatra mesmo. Mas se não, uma coisa que eu queria falar desde o início e não, eu acabei não falando, mas que é uma mensagem importante que eu queria deixar aqui. Porque a gente fala muito em equilíbrio emocional e às vezes as pessoas ficam se cobrando sobre o que seria esse equilíbrio emocional. Nossa, eu estou no meio dessa pandemia, como a gente está falando agora, está todo mundo dizendo que está super ansioso, estou super ansioso, estou super ansioso. Tá, você está ansioso mediante essa pandemia ou você sempre foi uma pessoa ansiosa e a pandemia foi só mais um fator no meio dessa ansiedade? Isso é algo para ser observado. Então, né? Ah, não, sempre fui super ansioso. Aí a pandemia foi só mais uma coisa, né? Ela leva. Foi o start, né? Não, eu sempre fui uma pessoa que relativamente tranquila e a pandemia está me tirando do eixo. Eu acho que vale a pena observar isso, em primeiro lugar. Mas, e aí, digamos que não, a pandemia veio como algo que realmente fora da normalidade, que está te tirando do eixo. Perfeitamente normal, gente, né? Equilíbrio emocional não pressupõe estar sempre calmo, tranquilo, sorridente, apático e sem reagir às coisas. Aquela pessoa que é muito apática, Zen. Você tem que desconfiar. Porque isso não é equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é você viver as emoções. Cada momento da nossa vida vai exigir uma resposta, a gente vai realmente sentir uma emoção. E o equilíbrio emocional ele tem mais a ver com a nossa capacidade de voltar depois para um estado de equilíbrio, como eu estava falando agora em relação ao medo. Então, quando você não consegue mais voltar para o seu estado de equilíbrio, assim, consistentemente, aí você entra num desequilíbrio mesmo. Mas fora isso, viver uma emoção, poxa, eu fiquei triste, tem uma pessoa que eu conheço que pegou Covid, ou então eu perdi meu emprego por causa do Covid, é normal ficar triste, não é que você tem que sorrir e acenar diante disso tudo. É claro que é uma situação tensa, a gente tem que ir no mercado, fica todo preocupado, recebe alguma coisa em casa, fica todo preocupado. É natural. E, na Nosso verdade, corpo está em estado de alerta, né? Exatamente. A gente tá... Que bom. A gente sai pensando nisso.
Então, assim, seu cérebro está respondendo de forma saudável, ele está programado para isso. Pensando. Aham. Ou agora, a gente não pode achar que equilíbrio emocional é não sentir as coisas. É isso que eu queria pontuar, porque eu acho Muito que legal isso. Que a gente busca esse equilíbrio emocional, mas na verdade cada um tem um temperamento, cada pessoa tem uma forma de reagir com as suas emoções, né? Você tem pessoas que ela está totalmente tranquila, mas por dentro ela está morrendo. Mas ela tá, você olha, a pessoa está normal. Diante de uma situação crônica, diante de um. Aí, às vezes, diante de uma palavrinha ou uma situação, a pessoa desaba. Sim. Você vai ver que as emoções, elas vivem um altos e baixos. Então, assim, é legal a gente ter essa visão de que a gente precisa viver as emoções, entender o que são emoções, como elas funcionam e o que a gente está vivendo. Estamos vivendo num momento de pânico. Estamos vivendo num momento de medo. Então, se o nosso organismo está acionando dessa forma, é porque a gente está vivendo essa emoção. Exatamente. A gente está diariamente diante de algum estímulo que nos gera essa emoção, porque a emoção ela é uma coisa rápida. Há um estímulo, desencadeia aquelas reações fisiológicas, você processa, reage e foi. Só que a gente está passando por isso toda hora. É o que eu estava falando agora. E aí, ela perguntou, a menina, não sei quem é aqui, perguntou se isso é bom. Você está vivendo as emoções, deve ser isso que ela está perguntando. A Solange está falando, eu vivo os meus problemas e também os dos outros. As emoções dela e dos outros. Eu ia falar sobre isso, assim. É bom a gente viver as emoções, enquanto isso não atrapalha o andamento da nossa rotina, como eu tinha falado. Se você está deixando de se alimentar adequadamente, não está conseguindo dormir, não está conseguindo se relacionar legal com as pessoas na sua vida, não está conseguindo trabalhar, então essas emoções elas já não estão legais. Você sentir a emoção na intensidade que você está sentindo. Agora, se não é o caso, é bom vivenciar. Sinal de que você está entrando em contato, a sua saúde emocional está ali. Porque o equilíbrio emocional, a gente usa uma analogia legal, que é a seguinte, ela é como surfar a onda. Então vem um ondão, você tem que se adaptar a surfar o ondão. Vem uma ondinha, tem que surfar a ondinha. Se você ficar parado em cima da prancha, sem fazer aquele movimento de corpo, sem fazer o que é necessário para surfar as ondas, você cai. Então a ideia não é ficar estatelado lá porque você vai cair. A ideia é ir se modulando. Vão vindo as ondas e você vai surfando. Mas a vida realmente, a vida é assim, né? A vida exige isso, entendeu? Se você não... Isso é o normal. Agora, se a pessoa, como a gente estava falando, é muito parada, muito sem resposta emocional, a gente pode supor até que ela não está com a saúde dela emocional em dia, ou ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Ou seja, quem não está preocupado nesse momento agora, eu acho que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. É normal estar preocupado nesse momento, entendeu? Você encontra pessoas, eu não sei se você já encontrou pessoas agindo como se a gente não está passando por isso. E aí o problema é quem confunde isso com saúde emocional. Nossa, que pessoa que está tão tranquila, ela está tão tranquila, ela está colocando a saúde dela em risco e de todo mundo. Então, assim, acho que ela está meio fora do contexto. Ela talvez não tenha todos os elementos necessários para entender o que está acontecendo, ou ela não está conseguindo enxergar alguma coisa, mas não é normal ficar nessa postura diante disso que está acontecendo. Então, o equilíbrio emocional é isso. É saber surfar. Então, e aí a gente tem os recursos, né, que são os óleos, que são as massagens, que são momentos prazerosos que você vai poder resgatar, né, como muitas vezes você tirar um momento para ver coisas boas, assistir um bom filme, ouvir boa música. Eu ia falar até das práticas que a gente pode fazer em casa e acabei não falando, né? Isso, que eu te perguntei sobre isso. Eu ia sugerir essas práticas saudáveis. Tanto as práticas naturais, porque assim, a aromaterapia, uma vantagem super dela que você pode fazer uso em casa, você não precisa ir a lugar nenhum.
adquire o óleo essencial e usa na sua casa. E ele tem diversas formas de utilizar, então não precisa necessariamente ter um difusor. Você pode fazer uma inalação, botar numa água fervendo, pingar umas gotinhas, fazer a inalação à moda antiga, né? Colocar a toalhinha na cabeça e fazer a inalação. Pode colocar uma gotinha no travesseiro para dormir melhor. Pode fazer uma compressinha molhada, botar no rosto com olhinho essencial, quentinho. Pode botar fazer um escaldapé, que é super legal. Então, Legal. tem essas possibilidades de uso infinito aí de óleo essencial em casa. A automassagem também é uma coisa legal. Você pode, depois do banho, aproveitar ali, pegar um creminho, um óleozinho e passar. É muito comum se você botar a mão, às vezes, no teu trapézio, nesse momento que está todo mundo ansioso, acho difícil não ter um trapézio meio travadinho aí. É verdade. Todo mundo chega já tudo duro, né? A gente já tem dificuldade de postura. A Sônia está aí, nossa fisioterapeuta, nossa correção postural. Ela deve ver muita coisa. Então, dá para fazer uma automassagem nos ombros, nos pés, nas mãos, nos braços. E essas práticas que você mencionou, eu acho assim, procurar boas leituras, bons programas para assistir, bons filmes, assim, de preferência com temas leves, nada que, tipo, você abre o Netflix agora, o que mais tem é seriado e filme sobre pandemias, pra quê, né? Você não pra quê, né? A gente já tá vivendo. A vida real já tá demais, então, assim, esse tipo de coisa que alimenta, bota isso é o surfar a onda das emoções, né? Isso mesmo. Buscar recursos. Buscar recursos é saber surfar a onda, exatamente. E aí, quando você vai procurar coisas que pioram o seu estado emocional, você está botando gasolina numa coisa que já não está boa, né? Então, procurar esse tipo de coisa que não beneficia, como assistir programas catastróficos, ou, por exemplo, fugir para recursos como bebida, cigarro, droga, esse tipo de coisa, que talvez cause um torpor inicial, que aí você foge da emoção daquele momento, mas depois que passa o efeito da substância, você vai lá no chão. Então, assim, é gasolina no problema, né? Uhum. E aí, então a gente tem que estar falando aqui de exercício físico, que dá para fazer em casa, o mínimo que seja, pelo menos um alongamento, um yoga agora, o que mais tem é live na internet desse tipo de meditação. coisa. Meditação. A meditação é o principal recurso que a gente utiliza dentro do Cultivando Equilíbrio Emocional para nos auxiliar no gerenciamento das emoções. Porque ele te dá um autoconhecimento, você observa melhor como você reage perante as emoções e consegue observar melhor também como as outras pessoas estão reagindo em relação às emoções dela. Porque você apura a sua observação de pequenas sutilezas nas respostas emocionais. Então, quando você apura a observação das sutilezas das suas respostas emocionais, isso te habilita a observar mais atentamente quem está perto de você também. E aí, você pode, por exemplo, decidir, o equilíbrio emocional faz parte, você está vendo que tem alguém perto de você, na sua casa, no seu trabalho, que não está legal. A pessoa está numa energia esquisita, que eu digo assim, está meio irritadiça, está descontrolada, está ansiosa, você vai entrar na onda dela, você pensa assim, essa pessoa não está bem hoje, quer saber? Vou ficar lá do outro lado da sala, vou trabalhar quieta lá. Então, esse tipo de coisa, né? Saber o momento de se respirar. Treinamento, né? Também é equilíbrio emocional, né? Legal. E é interessante, né? Porque eu tenho problema com sono. Eu, para dormir, já sou elétrica o tempo todo, né? E, assim, eu tenho, vamos dizer, eu não tenho meus hormônios na maneira correta, porque eu tirei a tireoide. E eu tomo os hormônios sintéticos, né? E assim, mas mesmo assim eu sinto dificuldade no sono. Isso, quando eu vou deitar, eu aprendi a ficar prestando atenção na minha respiração. Eu faço um movimento de respiração, respiro fundo, respiro umas 3 vezes bem fundo, soltando. Faço aquela respiração de yoga, né? Sentindo mesmo o ar sair e entrar. Depois eu fico prestando atenção na minha respiração
e como se eu estivesse prestando atenção, o ar entrando, fazendo o movimento do ar. Aí o sono, aí aquilo vai me acalmando e o sono vai vindo. É uma Eu ótima. comecei a trabalhar isso, uso muito música com fundinho de cachoeira, boto o celular do lado ali, pego uma musiquinha bem suave, deixo ela ali. Então, eu tenho essa dificuldade. Se eu, antes de dormir, eu bebo café, se antes de dormir eu discuto com alguém, eu vou criar uma situação, vou viver uma situação, se antes de dormir eu fico procurando coisas no celular que vão me deixar mais ansiosa, eu não estou colaborando com a dificuldade que eu tenho para dormir. Eu estou colaborando para não dormir. Tá botando gasolina no problema também. É isso. Então eu já sei assim como funciona o meu organismo, né? Então já tenho tem que ter esse cuidado. E o óleo essencial que eu uso sempre para dormir é o lavanda. Eu gosto muito dele para me auxiliar no sono. Uhum. A lavanda é o mais utilizado para relaxamento, né? É o que as pessoas mais conhecem e o que mais apreciam também, porque o aroma é incrível, né? É. Mas existem outros, assim, a camomila romana também é super ansiolítica, então também induz ao sono pra caramba. Por isso que eu até falei sobre o chá de camomila para antes de dormir. Porque se você não tem o óleo de camomila, que inclusive é um pouco caro, você pode lançar mão de um chá de camomila, que é super acessível. Então, erva cidreira também é um óleo essencial que é muito rico no mesmo componente que faz da lavanda a ansiolítica. Então, o principal componente da lavanda nesse contexto de efeito calmante é o linalol. A erva cidreira também... Linalol? É. O que o linalol faz? Ele tem uma atuação sobre o neurotransmissor GABA, que é o principal neurotransmissor que tem a ver com a resposta, com a inibição da resposta excitatória dos neurônios. Então, quando ele inibe o GABA, ele inibe essa resposta excitatória e a gente fica mais relaxado. Então, assim, os óleos essenciais, como eu falei, quando inalados, ele tem essa resposta via sistema límbico, que tem mais a ver com sentimentos e sensações, e tem essa resposta de quando ele cai na corrente sanguínea e pode atuar sobre o nosso sistema neuroquímico. Então, é fantástico, assim, o linalol, como eu estava falando, tem na lavanda, na erva cidreira, e o raw wood também é um óleo essencial que tem linalol pra caramba. Então, assim, às vezes a pessoa não gosta de lavanda e fica frustrada. Pô, mas todo mundo fala tanto da lavanda e eu não gosto. Não, mas tem outros que não tem nada a ver com o aroma da lavanda, mas são ricos no mesmo princípio ativo. Olha que interessante, né? É muito bom. E aí, nas práticas de massagem, você utiliza o óleo essencial? Dá para utilizar. A gente só utiliza lá quando o cliente solicita e a gente faz um valor diferenciado. Mas dá para utilizar e é incrível, porque aí você tem ao mesmo tempo o benefício da massagem com o benefício do óleo essencial associado. E aí, enquanto você está recebendo uma massagem que tem um óleo essencial, você está colocando óleo essencial para dentro do seu organismo por duas vias de ação, né? A tópica, porque está entrando pela sua pele, e a olfativa, porque você está ali e está sentindo o cheiro também. Então, é só benefício, maravilhoso. Fora que torna, assim, o que eu acho incrível do óleo essencial é que, quimicamente falando, eles são muito ricos. Então, eles têm uma atuação fisiológica intensa. E, para além disso, eles são muito prazerosos. Então, ainda que não fizesse efeito fisiológico nenhum, seria maravilhoso ficar cheirando aquilo, sabe? Então, assim, é um recurso rico e é gostoso. Porque, assim, remédio, por exemplo, o remédio tem um efeito fisiológico, mas às vezes o sabor é horroroso. Mas no caso da aromaterapia, não, né? É conjunto completo. Você já ouviu falar num remédio, um fitoterápico, triptofanos? O triptofano é o precursor da serotonina.
Da serotonina, né? É, Ele é natural. sim, você consegue ele através de alimentação também, mas às vezes você não ingere. Eu sei que o grão de bico tem triptofano, que mais que tem triptofano? Não me lembro agora. Não sei se as oleaginosas também tem. Mas tem alguns alimentos que têm triptofano e o triptofano é importante porque sem ele o organismo não produz serotonina. Então, É, e a gente a que tem serotonina é um problemas hormônio hormonais, é indicado o que é indicado? de óleo essencial. Sim. O óleo essencial de sálvia é o mais badalado, sálvia esclareia, porque tem outros tipos de sálvia. A sálvia esclareia é Uhum. um excelente regulador de hormônios femininos, especificamente. Então, para É, menopausa porque, é excelente. isso, eu ia falar exatamente da menopausa. É muito bom. Sálvia esclareia. Sálvia, Gerânio. Gerânio é chamado de óleo da mulher. Também tem uma atuação hum, muito forte sobre o organismo feminino. qualquer idade. Qualquer idade. Interessante. A minha avó, ela tinha um negócio que ela falava lá que era saúde da mulher. A gente tomava o chá dela e aquilo fazia efeito. Eu não sei o que Você não tinha sabe o que naquilo. tinha, não? Não. Eu só, Erva eu doce. só... Ah, tinha muita coisa. Que a erva Tinha doce várias também tem uma plantas, eu não atuação sei. hormonal. Porque é tão interessante, né? A sabedoria indígena, a gente vê quanto é utilizado o produto da terra, quanto eles não precisam tanto de médico. Hoje precisam porque o homem entrou lá e estragou tudo, né? E a sabedoria indígena traz muito isso de utilizar o que é da terra, o que é planta, o sol, a natureza, né? A importância do sol, né? Você já A reparou quando a importância gente passa um dia na praia ou na piscina, você dorme pra caramba depois? Dorme muito melhor, parece que dá um cansaço, dá 8 horas da noite, você fica assim. E não é à toa, é porque a incidência de sol que a gente toma num dia ao ar livre é completamente atípica em relação ao que a gente toma de sol no dia a dia, né? Eu mesmo não tomo sol nunca, eu sou um Gasparzinho. Então, assim, no dia que você toma sol, tem a melatonina, ela é fabricada com mais intensidade. A melatonina é o hormônio do sono, né? Olha só. E aí, Gabi, falta 15 segundos para encerrar a nossa live. A gente ficou aqui no bate-papo. já foi. Oi, gente, vamos fazer o print para encerrar?